Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre consolidação, né, que é o nosso tema, e eu quero falar sobre consolidando a nossa vida espiritual. E quando eu digo vida espiritual, eu não digo espiritualidade, porque eu quero fazer distinção de uma forma específica para que a gente entenda. Porque espiritualidade é a nossa dimensão em que o Espírito Santo começa a produzir fruto espiritual em nós. Mas a vida espiritual é a dimensão do Espírito, de fato. Mas também não digo espiritualidade ou vida do Espírito a partir de uma vida fora da nossa realidade. Eu digo uma vida espiritual real, diante daquilo que nós já vivenciamos, diante daquilo que a igreja já experimenta, diante daquilo que nós já sabemos o que é. A grande questão e a consolidação que eu quero de fato levar os irmãos a refletir nessa noite é nós pensarmos como que estamos lidando com essa espiritualidade ou com essa vida espiritual. Para que nós venhamos ter um objetivo de valorizá-la, de passar a buscar ela de uma forma mais efetiva, de entender que se nós não fizermos determinadas coisas, nós não acessamos a nossa espiritualidade, nós não temos acesso à presença de Deus, nós não dialogamos com Deus e, consequentemente, a nossa vida espiritual, ela não é consolidada, ela acaba sendo levada de acordo com as nossas idas e vindas para o culto ou não, para a nossa certeza de fé ou não, para as adversidades que vivemos ou não. Então eu quero propor para os irmãos uma reflexão nessa noite para uma espiritualidade, para uma vida espiritual que seja sólida, que nós venhamos passar a entender que esse imaterial que nós pregamos a partir das Escrituras é algo real, não é algo inexistente. Não é também um imaterial que nos tira do real, mas é algo que vive conjunto. Como o ser humano que é dotado do material e do material, vive e está se relacionando com as duas realidades ao mesmo tempo, é isso que eu quero propor para a gente pensar. Então, eu não posso viver como cristão só num pensamento real dessas questões materiais, o quanto mais material possível. Nós podemos imaginar que nós somos levados a cada dia a pensar que a nossa questão espiritual ela está sendo deixada de lado, porque nós passamos a alimentar a nossa racionalidade e nós passamos a duvidar disso. Então, o que aconteceu com a gente? Aqueles que têm um pouco mais de 20 anos, que não é o meu caso, eles passam a questionar por que é que Deus já não age mais como agia antigamente. E as pessoas começam a contar experiências extraordinárias que alguns experimentaram e viram dentro das igrejas coisas fora do normal acontecerem. E aí a pergunta que precisa estar feita para cada um de nós, diante das nossas perguntas, é por que é que nós já não damos mais ênfase à nossa vida espiritual? Então, consequentemente, se a nossa dimensão real da nossa espiritualidade, vivida fora da igreja e na igreja, não está saudável, naturalmente ou consequentemente, a manifestação do sobrenatural, ela vai aterrissar e parar, e nós vamos continuar dentro daquilo que é material. Então, eu penso que nós precisamos alimentar mais isso. Eu penso que nós precisamos passar a idealizar, talvez, que esse imaterial ele existe diariamente. Nós estamos em contato todo o tempo. O problema é que as pessoas só levam em consideração quando a coisa é ruim. Então alguém diz assim, tem alguém possuído, aí chama o Wagner, pastor da igreja, né? Pelo amor de Deus. Esses dias nós passamos por uma experiência mais ou menos parecida. A vizinha disse para a sua a criança estava vendo uns negócios estranhos em casa. Eu falei, chama a gente vai lá orar. Não tem problema. Então aí a gente desperta da nossa vida material e a gente fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Então, mas se essas coisas não acontecem, como é que estamos vivendo a nossa vida espiritual? Nós estamos vivendo ela, provavelmente, ou diante das manifestações das nossas reuniões, uma vida superficial, em que nós não deixamos de crer, mas nós deixamos de ter acesso à presença de Deus, que não seja obrigatório. Irmão, agora é hora de orar. Então você ora.
Não há mais uma espontaneidade em que nós estamos dentro dos nossos lares e normalmente alguma coisa, o Espírito Santo toca em nós e a gente diz, vou orar por alguém agora porque eu acho que Deus está me direcionando. Alguém precisa da minha oração, eu vou interceder agora, porque nós estamos imergidos diante de uma vida espiritual que Deus nos conduz. Então o meu clamor hoje é para que a gente retome isso. Se você vai dizer para mim, meu irmão, está tranquilo, eu estou bem, eu vou dizer, mantenha assim. Continue assim, mas se não, é um clamor para que a gente estabilize a nossa vida espiritual e eleve o nível de pensar que o imaterial também é real. Não é porque nós não podemos tocar que a gente vai duvidar. Não é porque nós não vemos as ações sobrenaturais de Deus dentro dos nossos lares, dentro da nossa vida, nos moldando e nos transformando, que a gente deixou de acreditar. Não, Deus está presente aqui, meu irmão. Deus se manifesta aqui, meu irmão. Deus tocou vidas aqui já e nós nem percebemos. Deus fez coisas extraordinárias, talvez que a gente só vai notar depois. Mas isto é real para nós. E aí você vai dizer, meu irmão, mas por que é que nós não cremos mais? Por que é que não pensamos mais dessa forma? Eu vou dizer, é uma boa pergunta para ser respondida. É uma boa pergunta, porque o crer é crer naquilo que não se vê, não é fato. E como é que nós passamos a criar uma fé materializada? É uma coisa que se contrapõe. Não é coerente um cristianismo que pensa em algo extraordinário, que quer num Deus imaterial, não acreditar em coisas extraordinárias. É contraditório, não é coerente, não faz parte do cristianismo bíblico. Então é um clamor de Deus, que Deus brota em meu coração há alguns dias já, para que a gente venha consolidar a espiritualidade nas nossas relações e na nossa relação com Deus. A fim de que aquilo que é imaterial possa fazer parte da nossa vida. A fim de que aquilo que nós não podemos tocar, nós podemos dizer, de fato, Deus está presente aqui. Porque não importa se não vemos, mas nós sabemos que Ele se move, como o Apocalipse diz, entre os castiçais. Então há uma necessidade de retomarmos isso. Eu quero ler com os irmãos um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Do verso 6 em diante. Que o Paulo vai dar alguns conselhos para nós, a fim de que nós venhamos desfrutar dessa espiritualidade, ou dessa vida espiritual de uma forma mais eficaz. O Paulo diz assim, na primeira carta dele, no capítulo 2, do 6 em diante. Todavia, falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilaram. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Deixa eu tirar esse negócio daqui que eu já estou. Tira e mexe e empurra para cá. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios,
diante de um problema em que, de fato, é uma ênfase exagerada ou colocar o evangelho sobre a sabedoria humana. Então, eles provavelmente tiraram a espiritualidade da fé cristã, revelada por meio do Espírito, estavam baseando ela numa relação de sabedoria humana. Porque nós podemos chegar a essas conclusões porque a carta de Paulo ela é escrita para responder uma carta que é levada a ele. Então levam uma carta para Paulo com uma série de questionamentos. E Paulo começa a responder em diversas formas, em diversos temas, muito contraditórios ou não, mas ele diversifica os seus temas e as suas opiniões. Mas no começo dessa carta, propriamente no capítulo 2, ele vai falar sobre essa relação entre a sabedoria do homem e a sabedoria divina. E o que ele está dizendo aqui nada mais é do que esta relação em que nós temos que amparar ou dispor a nossa fé diante de uma estrutura que seja o Espírito Santo de Deus e não uma estrutura de sabedoria humana. O que ele está tentando convencer os irmãos a dizer que, olha, há uma sabedoria que estão lhe pregando e ela é muito lisonjeira, porque são palavras bonitas e eloquentes. Portanto, vocês precisam perceber que o Espírito Santo nos ensinou algo diferente. Vocês precisam perceber que a sabedoria que é proveniente de Deus não é uma sabedoria que está disposta para os homens, que está solta sem que o Espírito Santo revele alguma coisa. Porque se fosse assim, a sabedoria ou a filosofia ou entre outros conhecimentos já nos revelariam Cristo. Não precisaríamos da revelação de Jesus. Ele já diria, olha, um pensador contemplativo ficou observando a natureza e conseguiu entender que Deus ia enviar Jesus, ia fazer o milagre da salvação. Mas não aconteceu assim. Deus precisou revelar, enviar Jesus, encarnar, para revelar o seu plano que estava oculto desde os tempos. Então você começa a perceber que ele começa a mostrar que há um mistério diante da sabedoria de Deus e da sabedoria dos homens. Deus propõe revelar para nós uma coisa que nunca passou na mente do homem. Uma coisa que é totalmente contraditória ao pensamento humano, que é uma salvação a partir da morte na cruz. Isso daqui é fora da lógica e fora do padrão de líderes e de príncipes e do que quer que seja um líder do homem. Que ele se põe ou se propõe a governar alguém a partir de uma morte na cruz. Você vai dizer, meu rei morreu na cruz, sangrando, pagando os nossos pecados, vituperado. Que prazer que tem de você bater no peito e dizer que o rei é esse, que o seu rei tem todo o poder, mas morre crucificado. Então é um padrão fora da lógica. É uma coisa misteriosa, que ninguém consegue compreender ou dizer é isso de fato, sem que Deus não revele para alguém. Então o escritor vai dizer, olha, é um mistério que Deus ordenou desde os séculos para a nossa glória. E aí a gente começa a perceber Deus que fez um plano antes da fundação do mundo para a redenção do homem, que deixou esse plano oculto e só deu alguns vislumbres por alguns profetas. E quando ele revela em Jesus, ninguém entende. E agora ele vem e diz assim, há um mistério oculto. Que aí a gente vai ter que explicar o texto, que alguns pensam de outra forma, né? Que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não são as maiores bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mas é a maior de todas as bênçãos que Deus preparou, que foi Jesus Cristo. Então ninguém nunca imaginaria uma redenção dessa forma. Ninguém nunca ia pensar que Deus pudesse revelar a sua salvação desse jeito. Ninguém nunca desejou isso. Nunca subiu ao coração do homem. Parece que é muito estranho a gente imaginar o subir ao coração, já que a gente pensa, né? Uma lógica fora da realidade, o que sobe ao nosso pensamento. Mas pode ser penetrar, ou pode ser a relação do judaísmo, que acreditava que os sentimentos vinham do rim, a sede dos desejos, então sobe para o coração, onde para eles era a sede do seu pensamento. E aí você começa a entender o que Paulo está dizendo. Há algo que Deus preparou há muito tempo para todos nós.
Mas era um mistério. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aqui que está a questão. Existem algumas coisas que Deus só revela para nós a partir do Espírito. Aí você vai dizer, meu irmão, mas já está escrito, está revelado. Legal, nós todos entendemos. É isso aí mesmo. E aí a pergunta precisa ser feita. Por que é que não assenta em nossos corações? Por que é compreendido para nós e nem todo mundo compreende? E muitas pessoas não se abrem para o chamado do Espírito Santo. Porque é um mistério que Deus revelou para você, meu irmão, no mais profundo do seu ser. E foi por isso que você está aqui crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É nessa dimensão em que a nossa mente não capta. É nessa dimensão em que os nossos sentidos não se percebem. Quando a gente dá por conta, a gente está dobrando os nossos joelhos e dizendo, eu aceito esse Jesus, eu não sei mais viver sem Ele. Então não tem como eu olhar para um texto e não imaginar essa dimensão espiritual da relação do homem com Deus. Deus não vem se relacionar materialmente conosco. A relação material de Deus com o homem é a partir da igreja. Você é a manifestação material de Cristo na terra hoje. Essa é toda a dimensão do corpo de Cristo. Você como igreja de Cristo é a extensão do amor de Deus na terra. Mas você só consegue ser essa extensão do amor de Deus se há uma conexão íntima entre o seu espírito e o Espírito de Deus. É a hora que Deus se revela para nós e dá vida espiritual e a gente começa a projetar a vontade de Deus na nossa vida. Se não é assim, Deus não revelou nada para nós. Se não é dessa forma, nós não nos movemos como o corpo de Cristo. Nós ainda estamos com o espírito do mundo. Mas o que é maravilhoso que esse Espírito Santo, que nós cremos, ou o Espírito de Deus, é que ele faz coisas extraordinárias. E uma delas é que ele penetra as profundezas de Deus, o verso vai dizer. Aí você vai dizer assim, meu irmão, é claro, né? É simples. Espírito de Deus, né? Deus é Espírito. E é lógico que, né? Mas na nossa lógica, nós já compreendemos isso, é o que eu estou lhe dizendo. Na dimensão espiritual, isso é algo que a nossa mente, ela só explica com palavras, mas ela não compreende. Se ele penetra as profundezas de Deus, de um Deus infinito, de um Deus sábio, de um Deus de coisas ocultas, que ele só revela a seu tempo, ele penetra as profundezas de Deus, e é só ele que pode revelar para nós o que está oculto. Só ele que pode tirar o véu ou desvelar aquilo que nós não conseguimos enxergar, na nossa incapacidade humana. Só Ele que pode vir e se relacionar conosco e fazer com que você olhe para a situação da vida e não veja rumo, sentido, lugar para ir, motivação para nada, e você vem para a igreja e Ele comunica coragem. E Ele comunica para a gente vida e a gente sai daqui revigorado a fim de enfrentar a vida e glorificar o nome do Senhor. Dentro da lógica racional não tem como. Mas diante da comunicação do Espírito Santo com o nosso, a gente sai da realidade, daquilo que o homem natural imagina, e a gente entra na dimensão do Espírito, onde coisas sobrenaturais acontecem. Agora, se a nossa relação com este Espírito, que sonda todas as profundezas de Deus, tudo que Deus preparou para nós, tudo que Deus tem, que homem nenhum imaginou, não é uma dimensão viva, não é uma dimensão sólida, não é consolidado a partir das nossas vidas ao culto, da nossa oração diária, nós não conseguimos ter revelação de nada, nós não conseguimos que Deus comunique nada para nós, nós não conseguimos sair de uma realidade material para ir para uma realidade imaterial. Nós continuamos na nossa dimensão de desgraça física e não conseguimos nunca superar a materialidade e crer no impossível. Nunca saímos disso, nós vamos ser sempre aquelas pessoas que vão crer só no que vê e no que pode tocar.
Mas em nome de Jesus, meus irmãos, que a fé em Jesus Cristo alimente a nossa alma nessa noite. E que a gente saia daqui dizendo: Senhor, se eu precisava de ter uma vida espiritual consolidada, vivificada, é hoje o dia que o Senhor vai fazer isso comigo. Para que eu possa olhar, entender o verso 11, que ele vai dizer: porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? É de fato essa comparação entre que tudo aquilo que está na relação do homem, e quando ele fala homem espiritual, ele não compartilha e não fragmenta, desculpem, o homem. Ele está falando da integralidade do ser humano, do homem. Espírito não é fragmentado, é o todo do homem, que está se relacionando, e ele está dizendo: olha, se só o Espírito do homem sabe tudo do homem, é a mesma coisa o Espírito de Deus. Mas essa relação entre Espírito do homem e Espírito de Deus, ela se dá numa espiritualidade ou numa vida espiritual contínua. Perceba que ele vai dizer: assim também, só o Espírito de Deus sabe as coisas do Espírito de Deus. Ou, desculpem, só o Espírito sabe as coisas de Deus. Então, olha a lógica e olha a comparação. A relação com Deus aqui se dá nessa dimensão do Espírito. A relação de Deus se dá nessa relação que nós temos hoje muita dificuldade. Eu estou dizendo nós, e particularmente Renato, porque nós passamos da época de crer em coisas extraordinárias, nós pensamos assim. Porque passamos por uma série de experiências, umas muito boas, outras nem tanto, outras forçadas, mas a gente recua e a gente se fecha para algumas coisas. Além da questão da pós-modernidade, que a gente tem a razão elevada, né? E a gente tem a ideia do penso logo existo, do Descartes, que eleva essa ideia da dúvida, do racionalismo, e isso é contra a nossa questão de que, já que não podemos provar, como é que nós vamos pensar dessa forma? Então, naturalmente, a gente tem isso dentro de nós, a dúvida. Prove para mim cientificamente, mostre para mim que isso de fato aconteça. A gente tinha que pôr um copo aqui, né? E de repente orar e o copo se mover assim, ó. Essa do copo é antiga, né? Fazia na escola. Então, as pessoas faziam isso e diziam: tem um espírito aqui na escola, tem um negócio aqui na igreja. Então, essa realidade, ela não pode acontecer a partir de provas, mas a partir do nosso espírito, da relação que temos com ele. Então, eu preciso, meus irmãos, passar a alimentar isso. Sabe por quê? Porque nós já não falamos mais em línguas estranhas. A Bíblia vai dizer que aquele que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Aí a gente vai dizer: bom, mas a Bíblia vai dizer também que se não tiver intérprete, que fique calado. A gente pegou só essa parte. Fica calado. Mas a nossa edificação, onde ficou na nossa espiritualidade? As línguas estranhas que nós falávamos nas nossas orações particulares, nos cultos pentecostais, que é o nosso nome, eles foram para onde? A pergunta não é se pode ou se não pode falar língua estranha. A pergunta é virar bagunça, é o que Paulo está tratando na carta. Tinha muita gente falando língua estranha, muita gente profetizando, muita gente revelando, ao mesmo tempo o culto virava uma coisa desordenada. Aí o Paulo vem e põe ordem. Tá, pôs ordem, agora pode falar, está tranquilo. Fale em língua estranha, profetize. Agora o grande problema é que nós paramos. Porque parece que é meio desagradável falar língua estranha. Parece que a língua estranha não é uma coisa muito chique, né? Então eu quero clamar aos irmãos nessa noite, que mesmo que você não fale para os outros ouvirem, vamos tornar a falar língua estranha. Vamos tornar, alimentar e edificar o nosso espírito. Vamos voltar a ter uma vida espiritual viva.
E não uma teoria fingida e superficial, mas um cristianismo vivo, uma espiritualidade desfrutada a cada culto. Em vez de nós termos uma vida irreal, só o material é real, o imaterial não existe. Nós temos o Espírito, meu irmão. E o Espírito está comunicando com o nosso Espírito aqui todos os momentos. E eu espero que de verdade hoje Ele faça algo conosco, para que nós possamos sair daqui chacoalhados com o desejo de falar com Deus espiritualmente. E aí você vai dizer, meu irmão, mas que coisa esquisita. Olha a lógica do texto. Jesus vai dizer lá, o Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? Coisas que não se compreendem, não é? Fala que não se exprime. Aquilo que Paulo vai dizer que é inefável, né? Que não se existe linguagem para descrever o que estava acontecendo. E como é que a gente quer conversar com o Espírito Santo ou edificar o nosso espiritual, nosso espírito, com coisas inteligíveis? Com falas que o nosso linguajar limita. Meus irmãos, nós como pentecostais precisamos de fato viver isso. Nós fomos para uma reunião esses tempos atrás, mas tomamos tanta paulada da nossa identidade, que foi deixada de lado. Meus irmãos, quem dera Deus hoje pudesse avivar-nos com aquilo que nós nunca mais sentimos, com aquele poder que fazia com que a gente tinha o nosso coração ardendo. Eu olho para o texto bíblico e eu fico olhando e dizendo, Senhor, parece que nós não temos mais a presença do Teu Espírito Santo nas nossas igrejas. Parece que o Senhor nos abandonou, ou nós abandonamos o Senhor. Há de verdade dentro do texto bíblico que nós recebemos o Espírito de Deus. Há de verdade uma habitação e uma morada de Deus na igreja. Mas nós não podemos mais viver dessa maneira, meu irmão. Sem comunicar e sem falar com Deus e sem viver a nossa espiritualidade viva, a nossa vida espiritual ativa. Ninguém mais quer saber de buscar batismo com o Espírito Santo. Ninguém mais se importa com isso. Isso é coisa do passado. Falar língua estranha para quê? Eu penso que nós estamos podando, talvez arrancando, uma experiência viva que Deus proporcionou para nós, que pode restaurar a nossa vida, e a gente nunca mais ser o mesmo. Como o dia que Deus nos batizou com o Espírito Santo, como o dia que Deus nos deu variedade de línguas, como o dia que Deus nos usou em profecia. E nós abandonamos, em nome de uma racionalidade mais polida, de algo mais politicamente correto e mais bonito. Quem dera, Senhor, hoje fizesse algo conosco, meus irmãos, e aquecesse o nosso coração, ou pelo menos você saísse daqui dizendo, olha, eu senti até vontade de falar em língua estranha. Me segurei, mas eu tive vontade. No mínimo. Para que eu pudesse sair, pelo menos contente, dizendo, de fato, o Espírito Santo de Deus está na nossa comunidade. De fato, Deus está conosco. Porque não tem como você olhar para o texto e dizer, nós recebemos o Espírito do... Não recebemos o Espírito do mundo. É claro que a gente vai achar diversos argumentos de sistema mundano que se contrapõem ao cristianismo, ao evangelho, tá, beleza. Mas a palavra é espírito e o outro termo é mundo de fato. Então há um espírito do homem, há um espírito de Deus e há um espírito que anima o mundo para que esse sistema seja contraditório à vontade de Deus. Há um impulsionamento contraditório à vontade de Deus em que estamos imergidos nele. Mas nós recebemos o Espírito que não nos fará andar como o mundo. Nós recebemos o Espírito que, mesmo no mundo, não estamos lá, agindo como ele, estamos aqui.
E estamos cheios do Espírito Santo de Deus para mostrar que o mundo não está na nossa igreja. Que mesmo que estamos no mundo, o mundo não está aqui. No sentido sistema opressor, marginalizador, segregador. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que provém de Deus. O texto vai dizer mais: o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado graciosamente. Perceba que você só vai conhecer o que é dado graciosamente a partir do momento da relação com o Espírito. O cara pode dizer para você: olha, como eu estou dizendo, tem língua estranha, está tranquilo, tem profecia, tem conhecimento. Você vem para a escola bíblica, aprende e tal. Mas conhecer de verdade, experimentar de verdade, é só com o Espírito Santo de Deus. É só numa dimensão que às vezes você não está compreendendo mais. Às vezes nós deixamos de lado. É só diante dessa dimensão real do Espírito Santo de Deus que a gente é capaz de compreender aquilo que nos é dado graciosamente. Meus irmãos, perceba que o valor daquilo que foi essa sabedoria oculta em mistérios, que é o Senhor Jesus Cristo crucificado, ele só é captado e ele só faz a gente mudar de vida e atender a esse chamado do Espírito Santo, ao chamado do Evangelho, quando o Espírito Santo comunica algo para nós. Ninguém convence ninguém argumentando. Já conseguiu convencer alguém a ser crente argumentando, só argumentando? Não dá. Mas eu espero que Deus hoje nos faça compreender essa capacidade, meus irmãos, de se relacionar espiritualmente com Deus. Eu quero de fato confessar uma coisa para os irmãos aqui. Eu gostaria de pregar outra coisa hoje, de verdade hoje. Eu tinha um Salmo 18 que eu estava namorando ele faz um tempo. Porque eu sei que a espiritualidade é um tema difícil. A vida espiritual é um tema difícil. É um tema que a gente não está muito familiarizado. É um tema que tira a gente do nosso conforto. Eu, particularmente, para pensar dessa forma e para agir no Espírito Santo de Deus, a gente sai do conforto. O conforto é sempre pensar e dizer: olha, não vou fazer porque é melhor não. Não vai pegar bem, né? Não é muito legal. Mas e quando o Espírito Santo quer nos impulsionar para algo? Como é que a gente reage, meus irmãos? Se lembre aí, faça aí uma visão sua e minha. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa, uma coisinha simples, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus? Dizendo assim: olha, Deus hoje me impulsionou a ir dar um abraço naquele irmão no final do culto. Que seja isso, eu vou dizer, é uma bênção. E quanto mais contribuir na casa de Deus para ajudar pessoas, e quanto mais desgastar a vida ajudando pessoas a sair do mundo e vir para o Evangelho da graça. Meus irmãos, há dias em que nós estamos vivendo, em que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, e nós estamos como aqueles que estão do lado de dentro da igreja, e o Espírito Santo do lado de fora batendo, querendo falar conosco. Quem dera não seja essa a nossa realidade. Quem dera eu esteja pronto hoje para ouvir a voz suave do Espírito Santo, nos animando e nos motivando a ter uma relação mais viva com Ele, mais íntima com Ele, mais eficaz e produtiva com Ele, e não uma vida superficial, que não entende que o que recebeu foi de graça, que o que recebeu foi gratuitamente, que Deus te chamou para cá e te trouxe aqui, te libertou, e te deu essa vida linda, te prosperou, te fez o homem e a mulher decente que você é. Olhe para os benefícios da graciosidade de Deus, da graça, do favor imerecido, da morte vicária, de tudo isso que o Senhor fez por nós.
e veja compativelmente a nossa relação espiritual com Ele. O quanto isso é fora da realidade. O quanto não damos mais importância para isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor nos deu um Espírito que vai nos lembrar disso hoje, em nome de Jesus. Que vai movimentar o seu espírito aí, ó, no mais profundo da sua alma, no interior do seu ser. E vai fazer você entender que há poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus nas nossas vidas. Mesmo que o mar, o vento, as catástrofes, o que quer que seja, tem nos impedido de acreditar numa vida bela, tem feito com que a vida para a gente perda as cores e as belezas. Mas o Senhor Jesus é capaz de nos dar alegria na vida, meu irmão. O Senhor Jesus é capaz de nos dar alegria no culto. Que você no mínimo venha para o culto, esteja alegre. Porque parece, meus irmãos, que a gente está meio água com açúcar, né? Ou água morna, alguma coisa parecida com isso, sem... Mas não tem como, meus irmãos, a gente olhar para esse texto e dizer, olha, Deus não está falando para nós de sabedoria humana. Deus só fala para nós por meio da sabedoria do seu Espírito. Deus está olhando para nós e está dizendo, olha, a sabedoria do Espírito, o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Você consegue imaginar isso? Qual é a lógica? Eu vinha conversando com o Wagner um tempo atrás e a gente vinha conversando de uma época em que as pessoas subiam no púlpito, muito tempo atrás, e diziam que não tinha a informação que a gente tem hoje, né? E aí eles oravam e liam e reliam o mesmo texto sem todos os recursos que a gente tem hoje. A gente tem muito recurso. E eles pediam para que Deus revelasse para eles o texto bíblico. Eles pediam para que Deus iluminasse o seu espírito, para que Deus fizesse ele compreender alguma coisa daquilo. E nos parece que hoje não é essa lógica nossa. Nos parece que a nossa capacidade racional, ela tomou toda a frente de dizer que o Espírito Santo é capaz de nos ensinar algo. Parece que a gente roubou do Espírito a capacidade de ensinar algo para a gente. E disse assim, pode deixar. A internet vai me ensinar agora. Bible Works também. A gente tem aplicativo de grego também no celular. A gente traduz de todos os idiomas que a gente precisar traduzir. Mas quem dera, meu irmão, você pudesse consultar tudo que tiver à sua disposição. Mas peça para que o Espírito Santo nos ensine algo. Peça para que a gente saia daqui dizendo, olha, o Renato disse uma palavra só, mas o Espírito Santo me ensinou uma frase. Eu ia sair glorificando a Deus nessa noite. Peça só para que Deus faça com que você saia daqui de fato, meu irmão. Dizendo assim, o Espírito Santo me ensinou hoje uma coisa que vai ficar gravada no meu coração. E que nunca mais vai sair daqui, porque quando Ele comunica algo ao nosso espírito, é algo permanente, duradouro. Não há um dia uma coisa, outro dia outra, e vai se variando e se mudando. Não é isso. É algo que Deus nos transforma. Então olhe para isso e perceba que Deus vai ensinar, o texto vai dizer que Ele fala de coisas espirituais com as espirituais. Ensina os espirituais com coisas espirituais. Há um negócio muito estranho que ensinaram para nós há muito tempo, de que o espiritual é de fato esse que tem uma vida fora da realidade. Então a gente pensa que esse é o espiritual, o que faz coisas que a gente não entende, o que fala coisas extraordinárias, esse tem uma vida espiritual. Mas essa espiritualidade que o texto está dizendo é aquele que recebe o Espírito. E por receber o Espírito, ele se torna espiritual. Ou seja, ele tem um relacionamento com as pessoas de modo em que a gente percebe que há o Espírito Santo nele.
Então esses são os espirituais que têm uma vida com Deus, espirituais, e que manifestam essa vida, e a gente percebe a sua espiritualidade. Então com esses que conhecem o Espírito e que vivem uma vida espiritual, a gente fala de coisas espirituais com espirituais. Então há um entendimento e uma compreensão espiritual, porque nós estamos nessa dimensão, não numa dimensão material. Nós estamos na dimensão do Espírito. E você que tem o Espírito é o espiritual. Não tem aqui quem não é espiritual. Tem o Espírito Santo de Deus, é espiritual e compreende, desde que se relacione com uma vida espiritual com Deus. Então a ideia é que você diga assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a comparar as coisas espirituais com as espirituais. E assim eu seja ensinado. E assim eu cresça com a minha vida espiritual. E assim eu tenha uma vida que não seja uma vida de altos e baixos, ou mais baixos do que altos. Então, meus irmãos, não posso deixar de olhar para o texto e não me ater à relação do Espírito que tem nesse texto. Eu não posso olhar e perceber que se há uma sabedoria humana, se há uma sabedoria, ela está sempre debaixo da sabedoria de Deus. Há uma dimensão muito mais elevada de toda a sabedoria de Deus, que nós só temos acesso a uma parte limitada, porque nós somos limitados, daquilo que Deus se propõe a revelar para o homem. Então, nessa relação de espiritualidade com Deus, o que pode fazer, ou qual é a diferença que isso pode fazer para a vida, para a nossa realidade hoje? Você vai dizer: meu irmão, mas o que influi no quê, né? Você vai dizer: meu irmão, a minha vida material é uma coisa, a minha vida espiritual é outra coisa. Não, nós estamos nesse mundo junto, essa realidade do ser humano em que o imaterial, ele tem totalmente influência no material. Se o seu espírito ele estiver desorientado, você também não tem uma vida física boa. Haja vista a possessão. Se entrar um demônio aí que não era para entrar, você perde o sentido. E quando você acordar daqui a pouco, você vai dizer: o que eu fiz, onde eu estava? Ou não é? Agora, quando você vê a manifestação de Deus através do Espírito Santo, é o quê? Para nos dinamizar, para nos dar o poder de Deus a partir do Espírito, para não nos deixar desorientados, mas para organizar a nossa vida, para que a gente transforme o caos da nossa vida em algo belo, que Deus transforma a partir da sua palavra. Então olhe para o texto e perceba que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Perceba que quem é espiritual precisa compreender a dimensão do Espírito de forma espiritual. Porque o homem natural, ele não compreende, é de fato o homem deixado na sua psique, na sua capacidade natural. Não é o espírito aqui, é a nossa capacidade limitada. O homem deixado à sua limitação natural, ele não compreende as coisas do espírito. Então, quando a gente não compreende, o que a gente faz? A gente vai buscar em Deus a compreensão. O homem natural vai dizer: não, isso é loucura. A pregação do Evangelho é loucura. Não, mas para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura, mas para nós é o dínamos, né? O poder de Deus que dinamiza a vida. Agora, quando você olha para o texto, você vai dizer: mas, e não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. De fato, examinadas de forma espiritual. E aqui que está a questão difícil. Como é que a gente discerne o espiritual pelo espiritual? Como é que a gente consegue olhar para o Espírito Santo sem uma relação viva e entender o que é espiritual e o que não é espiritual? É o que o Paulo está dizendo: se vocês têm o Espírito Santo, vocês não vão cair na sabedoria dos homens. Vocês vão saber o que é espiritual, porque vocês comparando, vocês sabem, isso é espiritual, isso daqui é sabedoria humana. A gente tem discernimento
dado por Deus para saber o que não é de Deus e o que é de Deus. Então o homem espiritual discerne espiritualmente. A compreensão mais simplista do que ela, você vai dizer, meu irmão, isso aqui é muito simples. O problema não é a compreensão, o problema é praticar isso. O problema é na vida, você dizer, olha, isso aqui é espiritual. Opa, vamos tratar isso de forma espiritual? Então vamos. Não vamos espiritualizar o que não é espiritual. Foi lá, foi um mau trabalhador, faltou mais do que tudo, aí disse o demônio e fechou a porta. Você está espiritualizando. Agora, se você é um bom trabalhador e você percebe que alguém lhe quer mal, aí você vai dizer, não, tem alguma coisa aqui que não é. Então vamos orar para que a gente continue com essa pessoa e Deus mantenha o nosso emprego e a coisa. Senão, o Senhor abre outra porta e a gente segue. Aí você está discernindo, não está espiritualizando. Então nós viemos para o culto. Legal. Nós estamos aqui, o culto está uma bênção. Está uma bênção. Não está uma bênção. Mas se não está uma bênção, você tem discernimento espiritual seu para dizer assim, eu não estou uma bênção porque eu não estou uma bênção. Irmão, o negócio aqui está ruim, hein? Põe a mão na minha cabeça aqui. Dependendo, pode sair uns. Então não dá para a gente precisa ter discernimento. E dizer de fato, olha, há algo espiritual acontecendo aqui, há algo espiritual. E de fato, meus irmãos, há uma contraposição entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo. E não pense que aqui onde nós estamos, há um campo imaginário ou capaz da gente compreender, que nos livra, né, de qualquer influência maligna no culto. Não. O Espírito Santo não. Ele está deixando você ter capacidade de discernimento. Você tem capacidade de discernimento? Você pode falar com Deus e dizer assim, Senhor Jesus, por que é que eu não estou entendendo essa mensagem? Você pode dizer, Senhor, por que a minha mente hoje ela não parou de funcionar? Por que é que eu não consigo mais me concentrar mais do que 20 minutos? Então, não é espiritualizar, a gente tem discernimento. Eu estou mais preocupado com outras coisas do que com o culto e com minha vida espiritual. Então você precisa discernir, meu irmão, dar discernimento. O que é natural, você põe na conta do natural. É culpa minha, foi eu que fiz errado. Agora o que é espiritual, a gente trata espiritualmente. E a gente diz, vamos orar e Deus vai mandar embora isso. Ou vamos ter uma vida espiritual mais alicerçada, para que a gente possa ter sensibilidade. E quando a gente chega no culto, a gente fala assim, olha, há alguma coisa contra, vamos fazer uma oração. Agora a gente está vivendo de que forma? A gente está vivendo num mundo de realidades espirituais que a gente está desprezando. Então, meus irmãos, vamos levar a sério a nossa vida espiritual de uma forma em que Deus possa comunicar para cada um de nós uma espiritualidade viva e você tenha a capacidade de discernir tudo isso. Para que Deus possa dar para nós uma sabedoria que não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria divina. E quando você tiver, em qualquer circunstância da sua vida, você saiba discernir. Eu acho, minha mãe também não está aí, não tem problema nenhum falar, mas a minha mãe tudo resolve com o hino da harpa. E eu vou dizer para você, resolve mesmo. Não posso nem dizer que não resolve, né, Kias? Resolve, não resolve, mano. Resolve. O que está acontecendo? Vem cá todo mundo, vamos cantar o hino da harpa. E a minha mulher sabe disso, sabia também, Denilson, todo mundo. Esses dias ela não estava muito bem. Vamos cantar o hino da harpa. Já começou a chorar. Aí a gente começou a cantar os hinos da harpa, tal. Aí já viram uma coisa que a gente começa a lembrar do passado. Aí eu pergunto para você, meus irmãos, qual é a sua certeza? Eu acho lindo isso. Qual é a sua certeza?
Quando você percebe que a coisa não está legal, o que é que você faz? Minha mãe canta os hinos da harpa. O que é que você faz? Ô, Wagner, dá uma mensaginha pro Wagner. A Wagner manda as duas mãos assim, o celular cai no chão. Na hora. Poderoso menino. Então, é essa a nossa procura, é essa o nosso refúgio. Onde é que está? Quando a gente discerne espiritualmente e a gente percebe que a coisa não está legal, para onde a gente corre, meus irmãos? Para onde é que você vai? Ah, eu vou ler o Salmo. Vai ler um Salmo. Ah, eu vou deixar o Salmo 91 aberto. Meu irmão, Deus se dá. A gente aprendeu que Deus se dá muito bem com essas coisas. Deixa o Salmo 91 aberto. Lê ele 10 vezes por dia. E deixa Deus trabalhar. Mas qual que é o seu refúgio? O que é que você faz, meu irmão? Ou você sai correndo? Nós precisamos ter, meus irmãos, um lugar que é o nosso Senhor Jesus, onde nós nos abrigamos. E diante dos nossos problemas espirituais, nós temos um recurso, aonde Ele nos protege. Agora o problema é que quando a gente percebe que essas coisas acontecem, a gente fala misericórdia, não é? Misericórdia, minha vida está toda bagunçada. E como é que eu expulso esse demônio? É a primeira coisa que pergunta, não é? Não, tem que ligar para o Wagner, vai mandar as mãozinhas, vai sair todos os demônios. Meus irmãos, a nossa relação com Deus precisa ser levada de uma forma objetiva e clara e o quanto mais viva possível. Porque o Espírito Santo vai comunicar o nosso e a gente vai se arrumando. E a gente vai se reorganizando, e a nossa vida vai modificando, e a gente vai deixando de ter uma vida como aqueles que têm o espírito do mundo, e vai tendo uma vida como aqueles que têm o espírito que procedem de Deus. E a gente começa a ter uma vida em que o Espírito Santo toma conta de tudo da nossa vida. E aí a gente discerne aonde quer que a gente esteja, quais são os problemas espirituais que estamos enfrentando. Quais são as adversidades e problemas que nos acometem? Senão a gente vai ter que andar com um monte de coisa, né? Arruda, espada de São Jorge, essas coisas todas aí. Um versículo da Bíblia rasgado, coloca no bolso, um amuletinho, para ver se protege a gente. Meus irmãos, não é assim não. É de fato o sangue de Jesus que nos protege. É de fato a presença com o Espírito Santo que nos protege. É de fato Ele que nos dá discernimento para que a gente possa lutar com tudo isso que é imaterial e que às vezes nos acomete de vir de encontro com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos entes queridos. A pergunta é, a vida espiritual aí? Há uma relação íntima com Deus a fim de que a gente possa discernir? Porque ele vai dizer no texto, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? É uma pergunta. Esse espiritual que discerne coisas espirituais, que examina, é capaz de olhar, examinar, compreender e julgar, dizer, olha, é assim, deve ser feito dessa forma. Esse precisa ser o camarada que tem discernimento. Aí você vai dizer, não, meu irmão, discernimento é só para quem tem o dom de discernimento, porque está lá no texto do Paulo. Que discernimento é um dom, então, mas é isso que Deus dá graciosamente, a partir do seu Espírito. Então todos nós podemos ter discernimento, em tudo na vida. Então todas essas relações que nós podemos ter, é de fato entender que nós não temos uma sabedoria que vá acima da sabedoria de Deus. Nós não instruímos Deus. Não fomos nós que dissemos a Deus o que Ele deveria fazer ou como Ele deveria fazer. Nós simplesmente somos instrumentos da vontade de Deus para que Deus seja glorificado. E aí ele vai dizer no final, mas nós temos a mente de Cristo.
aqui é complicado, né? Aqui é uma afirmação de Paulo que ela dá vontade da gente dar uns tapinhas na cabeça, uns cascudos bem forte. Porque, de fato, a partir do Espírito Santo habitando em nós e morando nas nossas vidas, a partir da relação na comunidade, nós temos a mente de Cristo de fato. O problema é que a nossa razão está limitando a ação extraordinária da mente de Cristo. Então nós estamos fazendo com que as nossas vidas não seja dada a Deus de uma certa forma em que a nossa razão não nos pare. E que o nosso egoísmo não diga, não, você não vai fazer não, você vai ganhar o quê em troca? E que tudo aquilo que a gente tem por normalidade da vida, a gente fala pelo Espírito Santo, a pessoa diz, não, isso aí está fora da lógica. Mas a sabedoria de Deus, ela é loucura para os que perecem. Então, como é que eu posso afirmar que tenho uma mente de Deus, a mente de Cristo? Como é que eu posso dizer que tenho pensamentos? Que agora os pensamentos que não subiam ao coração do homem, subiram a partir do Espírito Santo. Ele revelou-se a nós por meio do teu Espírito Santo, e agora nós temos a compreensão do que é essa sabedoria, do que é esse mistério que estava oculto desde os séculos. Nós entendemos, nós sabemos o que é, mas a nossa mente está barrando a atuação da mente de Cristo. Como é que a gente quebra essas amarras, né? A pergunta de fato é, como é que a gente quebra isso? O Paulo mesmo vai dizer, né? Transformando cativo, né, todo pensamento que seja contrário à vontade de Deus. A gente não compreende, e por isso, de fato, os problemas que nós temos hoje, a gente não compreende a capacidade que nós temos sobre nós mesmos. Eu tenho uma capacidade de influência na minha vida fora da realidade. Eu falo para minha mulher, eu vou dormir 15 minutos, eu faço assim, puf. Ela tem que me acordar, senão eu passo os 15. Ela não, eu não consigo dormir em 15. Então, a gente já pré-estabelece. Ó, eu consigo dormir em 15 minutos. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo parar a minha cabeça. A gente já cria assim, a gente é levado assim. Se a sua mãe e seu pai cria você dentro desse meio, você é isso. Minha irmã dorme 5 vezes por dia. Picadinho, no mínimo, o Denilson falou, no mínimo. 5 vezes, picadinho assim, ó. Então, de fato, meus irmãos, é aquilo que a gente pode fazer diante da nossa própria sabedoria. Se você tem uma compreensão dizendo que você mesmo está atrapalhando a mente de Cristo de tomar as rédeas da sua vida, está na hora da gente pegar o que está atrapalhando e arrancar daí, não é? Agora isso, nem eu nem o Espírito Santo pode fazer por você. Você vai dizer, meu irmão, o Espírito Santo não pode fazer? Não pode. Porque ele vai fazer o quê? Te dar discernimento. Vai dizer, olha, isso aqui está atrapalhando. Você tem que tirar. Aí você vai dizer assim, tira, Deus não vai tirar. É você que precisa ir lá e tirar. Ou ir aqui, né? Ir aqui tirar. É nós que precisamos ter essa nossa visão interior e dizer assim, o meu espírito, a minha mente não permite a ação do Espírito Santo nessa área. Eu não permito que Deus haja aqui, Deus trabalhe aqui. Aí é você que precisa mudar isso aí. Ó. Espírito Santo, Deus, a palavra, a gente, os irmãos que ensinam, talvez outras pessoas já falaram isso para você. Então talvez hoje seja só uma confirmação. A questão é, precisamos fazer no mínimo com que Paulo não seja mentiroso, né? Porque Paulo disse, olha, nós temos a mente de Cristo, então precisa ser vivo isso aqui. A gente precisa desfrutar desta mente. A gente precisa pensar como cristãos.
A gente precisa ter uma vida de cristãos. A gente precisa amar como Cristo amou. A gente precisa fazer coisas que só Cristo fez. E que hoje a gente não vê as pessoas fazendo. Quando a gente vê, a gente fala, é loucura. A gente crente. Então a pergunta que precisa ser feita para cada um de nós é, de fato, a nossa vida espiritual anda como? A nossa consolidação na nossa vida espiritual só vai existir e só vai ter sequência quando nós atingirmos a mente de Cristo. Então, numa consolidação da nossa vida espiritual, a nossa progressão para a mente de Cristo é o mais óbvio possível. Você vai se relacionando com Cristo, Cristo vai comunicando a sua sabedoria infinita. E nós vamos consolidando a relação espiritual. E por graça e misericórdia de Deus, nós vamos tirando o que a nossa mente incapacita o Espírito Santo de agir nas nossas vidas. Então eu peço a Deus hoje, meus irmãos, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. A ponto de que você tenha vida. Mas essa vida abundante seja a vida no Espírito. Essa vida abundante seja a realidade das coisas imateriais que nós não nos preocupamos mais. Que Deus recobre o seu desejo de estar numa dimensão extraordinária, sobrenatural, dentro da sua casa, não sei. Aqui na igreja, também não sei. Na escola bíblica, não sei. Na sala das crianças, eu não sei, meus irmãos. Mas eu sei que nós víamos de uma época em que pessoas com 9 anos de idade eram batizadas com o Espírito Santo. Aí você vai dizer, meu irmão, uma criança foi iludida. Foi levada a falar em língua estranha. De forma alguma. Colocava a mão na cabeça e o menininho começava a falar em língua estranha. E parece que nós pegamos a nossa língua estranha, enrolamos ela, né? E guardamos e dissemos assim, olha, isso aqui é uma coisa do passado. Quando eu era menino, né? Eu falava das coisas de menino, mas agora eu sou adulto. Não era isso que Paulo estava dizendo. Não era. Mas que Deus hoje renove as nossas vidas espirituais. Amém, meus irmãos? Que você saia daqui em nome de Jesus, pelo menos desejoso de ter uma consolidação da sua vida espiritual. De ter uma relação profunda com Deus, não uma relação superficial, meus irmãos. Deus dispõe-se do seu Espírito para se relacionar conosco, para que a gente tenha uma vida real, mas espiritual. De uma forma que talvez você nunca teve antes.